A fome espiritual, Mateus 24, Mateus 24, versículo 7. Versículo 7 é suficiente. Ele diz: nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas olha isso agora. Então agora, quando a grande tribulação vem, o Senhor já fez uma tribulação miniatura, uma amostra grátis da grande tribulação, para que vocês, povo abençoados, vocês possam fazer decisões sérias. Que ele está dizendo que, primeiro, os profetas que estão falando com vocês agora, se eles podem comandar o céu para abrir, o céu ouve e a chuva desce. Então, naquele tempo, a Bíblia diz que eles vão fechar os céus. É por isso que eles fecham os céus. Lembrem-se que eu já vi aquele tempo, certo? Lembra que eu vi que eu andava e não havia nenhuma folha no chão. Nenhuma folha cresceu. E os dois profetas estavam se movendo. E eles estavam tão cansados. Nós estávamos tão cansados. Isso significava que nós estávamos vindo de uma grande batalha. E nós estávamos cansados e observávamos que nenhuma folha estava vivendo. Nós estávamos andando bem lentamente, supervisando a terra no ministério do Senhor, no ministério daquela hora. Então, este cavaleiro agora, ele usa muitos instrumentos, meus filhos. Ele usa muitos instrumentos. Este cavaleiro aqui, ele usa muitos instrumentos porque a seca, o fechamento do céu, isto também trará inflação no preço do alimento. Porque se ele diz que é 1 quilo de trigo pelo salário de um dia, então isso se chama hiperinflação. Deixa eu dar um entendimento claro dessa inflação. Vocês viram a inflação no Zimbábue? Quando eles carregavam pano, eles traziam dinheiro em um saco, muito dinheiro para comprar pão. Isso é nada. Vocês viram a inflação na Venezuela? Onde foi inacreditável? As pessoas tiveram que ir até os lixos, tiveram que comer pele de frango podre. Alguém que tinha jogado aquilo por 3 dias, as pessoas estavam comendo isso. Eles pegavam aquelas peles cruas de frango podres do lixo. Este tipo de inflação que vocês viram na Venezuela. Vocês viram isso? Vocês viram o tipo de crise econômica na Grécia? Outro dia na Grécia? Pega tudo isso. Todas estas são nada. Junta todas elas, isto é nada. Nada. Ei, vocês ainda vão querer estar por aqui? Eu estou sentindo os meus pés cansados. Podemos fazer um intervalo? Mas vamos terminar em um outro ponto. Porque há o físico, o aspecto físico e espiritual. E eu tenho que passar por isso muito rápido. Porque hoje nós já lidamos até agora o 4º selo. Não há pânico. Eu tenho que chegar até o 4º, mas eu estou cansado um pouco. Vamos fazer um pequeno intervalo, então nós vamos exaustamente, porque há fome espiritual e fome física, as duas. Lembram de Amós capítulo 11 e 12? Amós 8, que eles teriam fome, mas não de comida, mas de ouvir a palavra de Deus, vocês se lembram? E ninguém vai dar a palavra para vocês. Vocês se lembram aquelas mulheres hebraicas que teriam as duas que cozinhar no mesmo forno? Elas estavam trabalhando, elas estavam assando pão de manhã, à tarde, à noite, toda a festa eles assam pão. Vocês podem imaginar uma mulher judia dividindo o forno dela? Isso significa fome. Nós vamos chegar aí. Este é o nível de fome que vai acontecer. Vocês se lembram que
lá no portão, que eles lutavam pela cabeça de um jumento para comer a cabeça do jumento? Então vocês já estão começando a entender que simplesmente já o fechamento do céu já vai causar falta de alimento. Então os preços vão crescer muito. Então se vocês quiserem ter uma amostra ou um vislumbre, olha a Venezuela. Quando a Venezuela abusou de mim e eu feri aquela nação. Vocês se lembram da Venezuela? E eles não lidaram bem comigo e eu feri aquele país? E então, depois disso, olha o que aconteceu em Zimbábue. Eles tinham que carregar dinheiro dentro de um saco para comprar pão. Veja o que aconteceu com a Grécia outro dia. E muitas inflações que vocês viram, elas são nada comparada com o que está vindo. Este cavaleiro, ele é devastador. E ele tem uma balança, a balança da justiça. A balança, ele divide a terra em dois, a congregação em dois. O óleo e o vinho, isto fala daqueles que estão bem. Mas ele fala do aspecto espiritual. A igreja do óleo e do vinho. A igreja onde o olho está fluindo, os que permanecem firmes. Porque naquela igreja haverá avivamento. Lembre-se que haverá 144 judeus que vão ministrar. E estes dois profetas estarão ministrando, defendendo-os, porque aqueles vão lutar contra o anticristo, que vieram para lutar os cristãos. Vocês se lembram da água dos peixes mortos? Isso é muito claro. Você já pode ver o poder que eles têm para guerrear. Então, de qualquer maneira, vocês se lembram o fim. O anticristo os confronta quando eles terminam o testemunho. Então, o anticristo vem e os mata. Não é que eles o venceram. O Senhor permite que eles os matem, porque o testemunho deles terminou. Lembre-se, o poder deles, que até o sol é sacudido. Então chega no fim, o Senhor os entrega. Lembre-se que a morte, eu já vi essa morte, que eu saí do corpo. E então eu estava olhando para aquele corpo morto assim, por 3 dias e meio, certo? Então vocês sabem que o Senhor é supremo, é soberano. O Messias venceu a morte, certo? Então nós também vamos vencer a morte. E, aleluia, então estou falando desta missão aqui. Então, eu não quero fazer isso com pressa, porque aqui há uma mensagem muito poderosa para a igreja, esta geração, mas ele está dizendo para vocês que quando você ver o coronavírus começando a golpear as nações, agarrando as nações com medo, então, vocês sabem que há uma praga que veio da quebra do 4º selo, a profecia que eu dei há 5 anos atrás, e como foi fiel, como se cumpriu, eu ainda disse, começou na Ásia, e eu disse que ainda faltava kits para fazer a cultura, e eu disse, era uma tribulação de enfermidade, era uma angústia de enfermidade, uma emergência de enfermidade, era insuportável. Então, quando eu vi isso, entendem? Quando eu dei aquela profecia, quando você vê o coronavírus e o que ela está fazendo, e agora entrou no Quênia, então isso deveria dizer para vocês que há uma dispensação que está acontecendo, que há alguns elementos que vão demarcar esta dispensação. Eu disse, o derramamento de sangue, engano, vão adorar outro, vão adorar o diabo, e então derramamento de sangue. Então estou falando daquela treva, daquele tempo de trevas terrível, aquela morte abominável que vai acontecer. Porque estes profetas, eles fecham o céu. Então será uma morte insuportável, horrenda. E naquele tempo nem mesmo uma folha cresceu, porque eles fecharam o céu. Então, o preço do alimento, agora eu dei o exemplo da Grécia, a hiperinflação da Grécia, e então a crise econômica no Zimbábue, na Venezuela, tudo que você quiser pôr, a Uganda também, hiperinflação que aconteceu na Uganda, tinha que carregar um saco de dinheiro para comprar pão. Então, lembre-se que tudo isso é nada comparado com o que está vindo. Então, a pergunta é, quando você vê o coronavírus e anunciando esta próxima dispensação, vocês ainda querem ficar aqui?
the breaking a quebra of the do third primeiro seal selo on the do scroll of God rolo do Almighty, Deus the holy Todo-Poderoso, scroll o of rolo power santo de poder at the throne of power. no trono de poder. The scroll O rolo that has the que inscription tem as inscrições of the events dos that define the eventos prophetic que timeline of the definem a church, linha do tempo profético of da the whole igreja, earth, the world. de toda a terra, do mundo. And we were E talking nós about estávamos falando the third do seal, terceiro selo, and already e eu já descrevi para vocês o terceiro ser vivente, no trono do Deus Todo-Poderoso no céu, o trono do poder. E eu também tenho o privilégio de descrever para vocês a interação que estes dois profetas têm com os seres viventes no centro do trono do Deus Todo-Poderoso. E então, nós vimos muito claramente que o terceiro cavaleiro do Apocalipse é um cavalo preto, e preto representa falta, escassez, privação, dor, algo abominável e tudo isto. E nós também vimos que este cavaleiro em particular, quando ele é liberado, a voz fala do centro do trono. A voz entre os seres viventes no centro do trono. E a voz diz: um quarto de trigo por um dia de trabalho e 3 quilos de cevada por um denário. Ou seja, é menos nutritivo a cevada. Trigo é mais nutritivo e a cevada é menos nutritiva. Então, nós vimos que todos estes cavaleiros são liberados por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, realmente toca o teu coração como igreja, dizer: uau, então este é o outro lado do Messias que nós não conhecíamos, porque a igreja tem conhecido Cristo Jesus, o Messias, como o Salvador amoroso, aquele que é manso e humilde, aquele libertador que veio através da manjedoura em Belém. Mas agora este outro lado dele, o lado da autoridade, do poder e do juízo, lembrem-se que ele está no centro do trono. Ele está lá, bem no centro do trono. E se você seguir muito claramente, você vai ver que toda a atividade celestial gira em torno dele. Porque os 4 seres viventes que representam Deus Pai estão ao redor dele. Todos os 24 anciãos estão ao redor dele. E quando eles o adoram, então há uma multidão incontável de hostes celestiais, de milhares e milhares, que nós nem sabemos o número, que adoram aquele que se assenta no trono. Eles adoram o Senhor Deus e o Cordeiro. E então, se você olhar muito cuidadosamente, pela forma como isto está estabelecido, o Senhor envia este cavaleiro para conquistar os 4 cantos da terra, os primeiros 4 selos. Este são 4 dos 7 selos para liberar os 4 cavaleiros do Apocalipse. E nós vimos claramente aqui que quando ele quebra o terceiro selo, ele diz 1 quilo de trigo. Na verdade, 1 quilo de trigo é o suficiente para uma pessoa só por um dia. E uma família, normalmente, você fala de 10 até 12 pessoas, a família normal. Então, há fome.
E, na verdade, ele fala de Meaning, alta you are not hiperinflação. able to purchase enough. Significando, você trabalha, mas não compra o suficiente. Então ele diz que o cavaleiro do cavalo preto, ele tem tantos instrumentos à sua disposição, ele tem uma balança e ele está pesando o trigo, ele está pesando o pão. Porque aqui no Quênia, algumas vezes, as pessoas dizem, tulienda kwa nyumba ya nani yule ugali pale ni ya kupima. So you see that. Então, no Quênia eles comem o gali, que é feito com milho, a farinha de ugali. Então, no caso, considerando o Quênia, é o gali que está sendo medido, que é o pão queniano. Então, aquela balança também é uma balança de justiça, porque você vê que ele divide em dois. Há um grupo que é para a ira de Deus, destinado à ira, e o outro grupo que é mais leve e suave, a ponto dele dizer, não toque. Então, esta é a igreja que perseverou através do óleo da oliveira, certo? E então, ele tem muitos instrumentos, um deles são os gafanhotos. Os gafanhotos, vocês veem a praga de gafanhotos que eles construíram. Então, eles estão contribuindo para esta alta dos preços, porque eles estão criando a escassez que está cumprindo o propósito do cavaleiro do cavalo preto. Mas pelo próprio mérito dele, ele fecha o mercado financeiro. E também durante a dispensação dos céus fechados, quando o céu é fechado e não chove, há escassez de acordo com a lei do homem. Então não há alimento, então provoca uma hiperinflação. Então, nós vimos que Jesus se referiu a isso em Mateus 24, 7. E se você for a Ezequiel, o livro de Ezequiel, povo abençoado, enquanto nós avançamos esta conversa, o livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 4. E então, o versículo 16. Então ele me disse, filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade a comida racionada e beberá com desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Eles ficarão chocados ao se verem uns aos outros e definharão por causa da sua iniquidade, do seu pecado. Então você entende realmente por que ele está trazendo isto para a terra. Mas ele também está falando de racionar comida, a balança. Esse é um tipo de situação que ajuda a entender a escassez que vai atingir cada pessoa. Isso significa que os dentes deles ficarão longos e a carne das pessoas vão definhar. Então, de qualquer caso, se vocês ouvirem da hiperinflação que está vindo, e você ouvir que o derramamento de sangue está vindo, engano e adoração ao diabo que está vindo, então você tem que fazer uma decisão racional de sair fora daqui e de ter o seu plano. Não tem nenhum outro plano. Ou você vai, se você quer ir para o céu, então você tem que se preparar adequadamente, conforme está escrito no livro de Levítico 26, 26. Levítico 26, 26, ele diz, e nós vimos muito claramente que há tanto a respeito do cavaleiro, do cavalo preto e do cavaleiro do cavalo preto e o terceiro ser vivente que traz para esta geração para descrever por muito tempo. Até mesmo agora, há algumas coisas que eu não descrevi a respeito do terceiro ser vivente. Há alguns aspectos que eu não estou descrevendo da minha conversa com ele. Mas vocês podem ver que o Senhor está me permitindo falar um pouco mais e dar a vocês uma pequena
imagem daquilo que transpirou no trono. God is very serious. Deus é muito sério. God is the creator. Deus é o He's the Criador. overall power. Ele é And so o the poder time comes supremo. when all people Então vai recognize chegar o that tempo quando todas that as the pessoas Lord vão reconhecer is isso, their creator, de que so o they need Senhor to obey, é o seu right? Criador, então eles precisam And obedecer, listen. certo? So E ouvir. Leviticus 26, verse Então, 26 says, Levítico 26, 26, ele diz, again, 26, 26, Levítico 26, 26, he says, ele diz, when I cut off quando your eu supply lhes of cortar bread, o 10 suprimento de pão, women will be 10 able to mulheres bake assarão your o bread pão em um in one único oven, forno, and they will e dole eles out the repartirão bread o by pão weight. a peso. You will Vocês eat, comerão, but you will not be mas não satisfied. ficarão satisfeitos. So again, Então, still novamente, talking about ele ainda está the falando a famine, respeito da starvation, fome, depravity and da lack escassez, da and falta that e is da coming. morte que está vindo. from the physical aspect of it. No aspecto físico disto. Because I'm coming to Porque eu spiritual, estou but vindo the também ao physical lack, espiritual, mas esta é a people falta wasting away. física. As pessoas estão definhando. total lack of food, if it has not Total rained, falta de or if alimento. the locust has eaten away the Aquilo breadbasket, que eaten the land. And there is a bit Os of locust I'm going gafanhotos to estão describe ahead of us comendo, estão devorando a terra. So it really Então, isto speaks mostra to um you pouco do que está adiante aqui. and explains Então, to you isto fala para vocês e explica that para probably vocês que it's provavelmente not the wise idea não to é cross this uma dispensation ideia muito into the sábia tribulation. de entrar nesta And then dispensação that da should tribulação. spur up revival in the Então, land, right? isto deveria More people acender should um wanna accept the avivamento Lord na terra para que and as go into pessoas the glorious pudessem kingdom of God, because he aceitar said o the Hebrew Senhor e woman então entrar no glorioso always reino de Deus. bakes bread Porque all ele diz throughout. que a mulher judia, ela sempre bake bread at está home. assando pão. Elas She assam doesn't pão buy. em casa, ela não compra She pão. bakes for breakfast. Ela She's baked for assa evening, o for pão lunch, dela. for Ela Shabbat, assa for every para o feast. So almoço, she's para busy o with the jantar. Então ela está ocupada no forno. And then now, E então he's agora, saying that ele está 10 dizendo women would que use 10 the level, he's mulheres, describing the intensity, pelo the número, severity, você vê a intensidade e a the severidade magnitude, e a magnitude the depth, da profundidade da fome. how devastating Quão and devastador ravaging it e furioso will be. será 10 women que can now 10 mulheres bake bread agora right away. vão from one assar That tells pão you em there's real um lack único of wheat. forno. Isto There's fala lack of bread da in the falta de trigo, da falta de And pão all na this, terra. I'm still E speaking tudo the isso physical ainda sense, estou before I falando bring no it into the senso into the físico, spiritual sense. para depois Which is levar ao actually much espírito more espiritual, painful starvation que é a fome famine. mais dolorida. So he says, Então ele diz the balance, que a the balança scale that he's carrying in his que ele hand está carregando em sua is the mão scale of é a righteousness. balança da justiça, It is the scale, é a the balança balance of the word of da God, palavra that de you may not Deus, treat the word para que vocês não unjustly. tratem a palavra de Deus de forma injusta. He's coming out to check Ele está whether a vindo para generation checar numa has geração treated the word como unjustly. que essa geração Unfairly. tem tratado a palavra de Deus Dishonestly. injustamente, The way you see the desonestamente, current crop of pastors da forma como globally você vê are os treating pastores the word globalmente estão usando a treat the palavra word justly desonestamente to anchor the word injustamente. unto its original mission e of não righteousness. estão ancorando a palavra na sua missão original, que é a justiça, que é para ser pregada no fundamento original, que é para transmitir justiça a uma geração para que eles possam adorar o Deus Santo. Então ele está dizendo que, baseado na escritura que nós lemos, então a balança é essencialmente o emblema da escassez, é o símbolo desta escassez. Que vai ser, o seu pão vai ser pesado para você. Ele vai ser pesado em termos daquela quantidade. O livro de Amós, capítulo 8. Amos chapter 8. Amós, capítulo 8, He says, ele diz, 11 to 14, Amos chapter 8, 11 11 to 14. ao 14. Amós 8, 11 ao 14. Ele diz o seguinte. It says, Ele the diz, days are coming, declares estão the chegando sovereign os Lord, dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida,
nem sede de água. Então você vê que agora ele está mudando. Ele está saindo do campo físico e dando a implicação espiritual da liberação do cavalo preto. Porque ele diz, dias estão chegando, declara o Deus soberano, que enviarei uma fome sobre essa terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Isto é espantoso. Nesta hora, esta transmissão está sendo transmitida ao vivo, está no Twitter agora, então é acessível, agora é acessível. Mas ele está dizendo que vai chegar um tempo quando agora vocês vão chorar, vocês vão gritar, oh, eu desejaria que alguém pregasse para mim, você pode me dar uma palavra? E eles não vão conseguir dar para vocês nenhuma palavra. Você vai procurar para alguém e você fala, você é um judeu, me liberte. Ele vai dizer, me deixe em paz. Ele está falando a respeito da escassez que está vindo. As pessoas vão se arrastar de cidade em cidade, do norte ao sul, do leste ao oeste, significando em todas as direções, procurando a palavra do Senhor e não vão encontrar. Isso só pode falar de um tempo da dispensação dos céus fechados, quando o céu fechar, mas agora ainda o céu está aberto. O céu ainda está esperando pela noiva de Cristo. Mas será que ela está pronta para entrar? Eu vi os gloriosos degraus. E eu já ancorei isto na tremenda visão do cavalo amarelo, que é 29 de setembro de 2009. Então eu vi aquela igreja subindo os gloriosos degraus. Então tudo aquilo que vocês precisam para facilitar a sua entrada no céu, vocês até mesmo registraram a glória no céu. Que geração para quem tudo foi facilitado. Então ele está dizendo que nesta hora é muito importante entender que a porta ainda está aberta, o céu ainda está aberto. É por isso que você vê Isaías 26, nós lemos versículo 20, onde ele diz, vai meu povo, entre nos seus quartos e feche a porta atrás de você. Feche a porta, então a porta vai fechar, assim como aconteceu no dia de Noé, Gênesis 7:16, que os animais que entraram eram macho e fêmea de toda a criação, e então o próprio Senhor fechou a porta. E você vê também o fechamento da porta em Mateus 25:11. Quando o Senhor Jesus fecha a porta, então ele diz que a dispensação do céu fechado está vindo. Quando a palavra não será encontrada, quando a luz, esta luz que nós já falamos, e nós dissemos, a luz, que a luz vai terminar. Somebody can help us here to fetch this water so that it may not flow towards the pulpit from the AC. I wish you could shut down the AC behind there. So, então, the light, a luz. So, the light, while the light ele is diz, on, enquanto temos while luz, the light is still here, enquanto a Jesus luz gives ainda that. está aqui, Jesus Just a falou few days to isto. the cross. Há poucos dias antes de ir para a cruz, ele He's disse, not God, or he's not sent of God. He's not aqueles the que rabbi, eles he's not the diziam, teacher. não, ele não é Deus, ele não é enviado de Deus, os rabinos, os mestres diziam, That one is the one now. aquele que agora, They say. eles I mean, dizem, he warns them about ele, darkness coming. quer dizer, Meaning, ele I'm os about to leave. avisou que as trevas estavam I will be vindo with you just for a little e que while. ele estava And then, prestes after a a short partir, while, e I ele will disse, daqui a pouco eu vou John partir. 13 says that. João 13, ele diz isso. And then John 14, Então, now em we João hear him saying, 14, "I'm going você to ouve the ele Father." dizendo, eu estou indo para o Pai. There's no better Mas generation não há uma geração for which melhor, that makes greater para o qual sense than you, isso because faz now you mais can sentido see do que the vocês, porque dispensation of vocês darkness agora podem looming ver from the horizon, que a right? dispensação das trevas está together? já ali no horizonte. When heaven will be Estamos closed. juntos And quando so o céu he's saying estará here fechado.
Então ele está dizendo In aqui, Amos chapter em Amós, 8, capítulo again, 8, 11, novamente, vamos verse ler, 12 says, versículo "People 12. stagger from sea to Os sea homens and wander vaguearão de um from mar a north to outro, do east, norte a in search oriente, of the word of the buscando Lord, a but they palavra will do not find Senhor, it." mas não a Therefore, in that day, encontrarão. E naquele lovely dia, young women as and jovens strong belas young men donzelas e os will rapazes faint because of fortes, thirst. eles desmaiarão de sede. Those who swear Aqueles by que the juram sin pela of vergonha e o Samaria, pecado de Samaria, who say, os que "I am dizem, surely eu certamente as your juro God lives." pelo nome do seu Deus, Again, como as ele surely as vive, your God lives, assim Dan. como o seu Deus vive, Or ó as surely Dan, as ou the eu God juro of Beersheba pelo Deus de lives. Beerseba, They will assim como fall, Deus never vive, to rise. eles So he cairão promises para nunca judgment. mais se levantar. Ele está prometendo He juízo. promises judgment. Ele promete juízo. Not just the scarcity, but Não judgment apenas is de looming and there's no way escassez, out. não tem como escapar. If you will wait Se você until I read esperar some of the até que eu trumpets, chegue the a algumas judgments das now, when trombetas judgment e now dos finally juízos, comes, the os juízos judgment of quando God eles now vêm, befalls. quando os juízos de You will Deus be very agora shocked. descem, It's as então though everything is você vai ficar closed. chocado, porque você vai ver que Totally tudo closed, está because it's fechado, unbelievable tudo what está God does fechado. to the earth. É inacreditável This earth that is so o que Deus vai fazer com esta terra. Essa It's terra totally que vocês unbelievable amam what the Lord tanto, does to the earth. é inacreditável o que Deus faz com a terra. Hallelujah. Aleluia. And then he says E então ele diz, in 2 em Kings 2 Reis, chapter 19. capítulo 19. 2 Kings chapter 19. Segundo livro de Reis, 19, Verses 1 to 7. versículos de 1 a 7. 2 Reis 19, 2 Kings 19, 1 to 7. 1 a 7. Can somebody wipe this water from here, please? O profeta do Senhor está pedindo para alguém retirar uma água de algum lugar lá. 2 Kings 19, 1 to 7. Segundo livro de He Reis says, 19, de 1 a 7, ele diz: when King Hezekiah heard Quando o this, rei Ezequias he tore ouviu his isso, clothes ele rasgou as suas vestes and put on e pôs sackcloth roupas de luto and went into the temple of e the entrou Lord. no templo do Senhor. He sent Ele enviou Eliaquim, o administrador do palácio, o secretário de Sebna e os sacerdotes principais, todos vestindo pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Versículo 3. E eles lhe disseram: isto é o que Ezequias diz. Hoje é um dia de angústia e de repreensão e de humilhação, desgraça. Estamos com uma mulher que está para dar à luz a filhos, mas ela não tem forças para fazê-los nascer. E pode ser que o Senhor, seu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar e ridicularizar o Deus vivo. E que o Senhor, seu Deus, o repreenda pelas palavras que o Senhor, teu Deus, ouviu. Portanto, suplique a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. E ele continua no 5. Então os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías e Isaías disse: assim diz o Senhor. Isaías disse: não tenha medo das palavras que você ouviu. Aleluia. Das blasfêmias com as quais os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar uma decisão de retomar ao seu próprio país quando ele ouvir uma certa notícia, e lá eu o farei morrer à espada. Então, isto é um tempo muito difícil. Um tempo de clamor, de choro. Então o cavalo preto, ele representa as guerras na terra. E clamor e choro. E o tempo de trevas e escuridão. Não há luz. Muito obrigado, Kisumo, porque vocês estão escrevendo e as pessoas estão esperando.
e o tempo das trevas e da ignorância, porque não há palavra. Há uma escassez excessiva e excessiva inflação naquele tempo. Privação e falta, escassez está em toda a terra, escassez espiritual. Então o próprio Senhor retira deles o alimento espiritual. Fome de pão é terrível. Vocês todos sabem disso. Que quando as pessoas começam a morrer de fome por falta de pão, isso é muito humilhante. Mas a fome da palavra de Deus é muito pior, porque então não há esperança. É isso que ele está dizendo aqui. E ele está dizendo que naquele processo, enquanto este tipo de devastação está acontecendo na terra, entretanto, há um outro produto, há uma outra colheita, há uma outra população que representa o óleo e o vinho. E ele disse que o óleo é o fluir da unção do Senhor. Então esta é a igreja que ainda sustenta o Espírito Santo. É por isso que eles são fortes e eles conseguem sobreviver nesse tempo terrível. A fidelidade do Senhor. O Senhor pode até fazer vocês prosperar nas piores circunstâncias, porque eles são firmes, perseverantes pelo Senhor, sustentando a fé. Mas o Espírito Santo é aquele que está ajudando-os, conduzindo-os, fortalecendo-os, facilitando para eles. Entretanto, para estes aqui, vocês se lembram que isto é na grande tribulação? Então, a não ser que vocês são parte dos 144 que vão ministrar, o Senhor tem a sua forma de facilitá-los, mas será muito horrível, muito difícil. Até mesmo o ambiente será inacreditável para a sua fé. A marca da besta, a perseguição. E então, você não pode dizer, vou esperar, porque vai haver o ministério dos 144 judeus. Entra agora, entra agora. Porque vai ser terrível de qualquer forma para aqueles que permanecerem, certo? Então ele diz, a fome da palavra vai ser muito devastadora e muito difícil. As pessoas vão sofrer inacreditavelmente. Será muito difícil para os cristãos por causa da perseguição. Tudo vai se tornar contra eles. Para aqueles que permanecerem firmes. Mas estes vão andar com o Espírito de Deus naquele tempo. Muito mais do que no Antigo Testamento, certo? Então agora, portanto, neste tempo, em uma escala menor, durante este tempo, antes que a grande tribulação e a tribulação venham, ele está falando a respeito da igreja que está debaixo do avivamento do Espírito Santo. Se este é o princípio das dores de parto para este aspecto da grande tribulação, então ele está falando da igreja cheia do Espírito Santo, que agora é exonerada da apostasia, da corrupção, da depravação. Ela é favorecida por Deus. Isso não é verdade? Nós já estamos vendo que aqueles que estão nesta igreja, neste ministério, quando há um serviço de cura, você não ouve que alguém foi curado de outra igreja. Você ouve que aqueles que trazem os aleijados aqui, que sintonizaram, quando o Senhor comanda que os aleijados agora levantam, eles levantam e andam. Então você pode ver um pequeno exemplo do favor de Deus que ele vai apresentar para os seus eleitos fiéis, os eleitos de Deus. Mas agora é mais difícil na grande tribulação. Então haverá a fé deles em Cristo, a perseguição vai ser inacreditável. E então, mas a perseverança deles, alguns deles vão ser mortos, eles serão massacrados. Então, há um selo aqui, o quinto selo, em que eles estão clamando
clamando por vingança, but that there be mas justice, o Senhor está retributive dizendo que o justice. reino está vindo e então haverá For the people justiça that butchered them, para as persecuted pessoas them. que Can os we move on now perseguiram. to the fourth seal, blessed Podemos mover agora para o quarto people? selo. Finally, the fourth seal. Finalmente o quarto selo. Amen. Amém. Finally, the fourth seal. Finalmente o And for quarto you as a selo. church, E your para position is vocês, very como clear. igreja, a posição de vocês going é to muito present clara. to you very clearly Eu vou that for you, apresentar you para want vocês muito all this claramente to happen. que vocês, quando verem tudo All isso this you acontecer, see, you would want tudo it to isso happen because que- of what is about to happen to the que earth, right? vocês vão ver o que vai Because of acontecer what you com a stand terra. for. Porque aquilo Can we pelo go qual to the fourth vocês seal before I têm come to that? permanecido, Now, nós vamos this fourth chegar seal, agora. before we start Este it, I want to quarto say selo, antes de começar, this is eu the one quero that now dizer touches on the que este coronavirus. agora é o que This toca is no what you see coronavírus, breaking que news. você vê que foi liberado globalmente nas suas TVs, nos seus noticiários. And so now, Então agora, Revelation chapter 6, Apocalipse reading capítulo verses 6, 7 eu vou to ler os 8. versículos 7 a 8. Ele diz: When the Lamb Quando o Cordeiro opened abriu the fourth o seal, quarto selo, I heard the eu voice ouvi of a the fourth voz do living quarto creature ser saying, vivente "Come." dizer: In other words, venha. come and see Em outras what sin has palavras, done to this venha people. e veja o Sin que, has done to the o world. que o How pecado sin is, fez right? com a terra, com o mundo. Eu agora tenho que liberar I isto. looked, Venha. and do Eu you olhei realize that it e is diante the de living mim creature estava um cavalo sending them? amarelo. Is somebody with me? Alguém está comigo? Do you realize it's the Vocês living creatures entendem at the throne que that são os seres execute the viventes authority no trono of que judgment. executam a autoridade do juízo. Eles agora estão envolvidos na cascata de juízo, porque é muito terrível, porque agora você percebe que estes dois profetas, na verdade, têm um relacionamento muito estreito, muito perto dos quatro seres viventes. E o ministério deles está totalmente conectado à instrução dos quatro seres viventes. Posso colocar melhor? Você vai perceber que o ministério deste que fala com vocês, na verdade, está diretamente direcionado ou instruído pelos selos. Os selos do rolo que o Messias está quebrando. Alguém já pode ver isto? Ou alguém não pode ver isto? Diretamente grudado, pregado aos selos. Porque você vê que toda vez que um selo é quebrado, um ser vivente vem até eles, então vem um cavaleiro, e eles vêm à terra, eles fazem o pronunciamento, então você vê o cumprimento, a manifestação da profecia. Não percam isto de vista, certo? Isto te diz que o tempo mudou, certo? E que agora nós estamos em uma outra dispensação, a dispensação quando o relógio do céu está correndo pela linha do tempo profético de Deus, e é por isso que vocês estão vendo isso que está acontecendo na Terra. E você vê que isso dói tanto no coração de Deus quando qualquer nação tenta ignorar estes dois. Veja a nuvem de Deus sobre a tenda. Isto é o mais próximo que alguém chegou de Deus Pai. Veja esta imagem aqui no telão. Então, a forma como essa geração, o amor com o qual essa geração tem sido tratada, mas agora este quarto selo é aquele que toca no coronavírus, e é por isso que eu vou fazer isto muito diligentemente para vocês. Ele diz: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, eu ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chama-se Morte. E o inferno e o Hades o seguia de perto. Nós podemos parar lá. Eu já dei a descrição, porque quando eu olhei para o cavalo amarelo, a forma como ele é tão pálido, a palidez deste cavalo, a palidez dele, a palidez dele é mais na cor amarelo esverdeado. Sabe, essa pele, ou a pele animal, com verde. Normalmente, quando você vê essa pele esverdeada, está falando de
podridão, decomposição. So decomposition. Então, Talks about decomposing. está falando de decomposição, Like rotting assim skin. como So it's pele unbelievable situation. apodrecida. Então é uma situação As if inside inacreditável. is with pus, E dentro tem pus, gangrene, gangrena, green. Greenish. verde, esverdeado, pus esverdeado. But the description Mas a descrição of that ash Deste- green pale deste verde pálido really befits the realmente description of death. se But encaixa you see na the rider. descrição da morte. Now E look se at the você rider ver that o I had an cavaleiro, interaction. I'm going to describe o to you that cavaleiro interaction com at quem the eu throne of tive God uma on that conversa July 29th, naquele 2009. 29 de But I'm just julho trying de to 2009. underscore some Mas eu very estou important things tentando about this enfatizar algumas encounter. coisas muito importantes a respeito That is deste just encontro, tremendous que é encounter. simplesmente um Such a encontro tremendous tremendo. meeting. Foi To meet um this encontro horseman muito and the horse. terrível encontrar The este rider of the cavaleiro e o horse cavalo. himself, O what he próprio did, cavalo, na he has a verdade, turban on the o head. cavaleiro, But ele tem um the turbante front na part is sua woven. cabeça, a parte da frente é There are two trançada, strips of woven é cloth. torcida, há duas tiras de So, tecido trançadas. One when it goes up, the Uma, other goes down. So it's então woven seated up, ele é down, torcido, but they mas são interweave dois, on então the eles foreface são to hold the turban. trançados para Then they segurar tie o at the turbante. back Então to ele é make a amarrado ponytail atrás of the turban. e ele forma A larger um one, though, larger ponytail, not thin. rabo de cavalo atrás, But again, bem comprido. inside. Mas novamente dentro, The eyes are sunken os olhos são afundados e podres. and rotten blood is E o flowing sangue down podre his está face. fluindo, escorrendo The pela teeth are face out dele. like you E have os a corpse. dentes estão some para fora days, como de um months, cadáver, que já faz decomposing. dias, meses que está So it's se unbelievable what we're decompondo. talking about. Então é And sometimes when he was inacreditável o que eu riding, I don't know estou why I saw like he descrevendo. was facing backwards. Então, quando eu olho isso, then eu he estou would olhando face para forward. trás. Então, ele também está olhando So para a there's so much frente. conversation I've not Então, shared. há tanta conversa que eu não This is compartilhei, part of it. When he's mas riding, isso é sometimes parte disso. I see as if E he's quando ele riding. está cavalgando, Sometimes he rides with both algumas legs on vezes one eu side. vejo que ele está cavalgando com as duas And then pernas de um sometimes lado só. he mounts a horse just Então, normally. algumas vezes ele monta o Sometimes cavalo he's facing normalmente, back. algumas vezes ele está As he's virado riding. para trás, enquanto ele está I don't know whether cavalgando. he's speaking with the one that follows Eu não him. sei se ele está But you falando can com tell aquele that que this está is a very seguindo ele, gruesome situation, mas é right? uma situação muito Unbelievable. anormal, muito So inacreditável. again he says here, Então, blessed novamente, ele fala aqui, povo people, this is now abençoado, the one that touches que este é on agora the que toca Ebola, no that I ebola prophesied, que eu profetizei, on Zika no virus, Zika vírus, on the coronavirus, no that is coronavírus, threatening que está to wipe ameaçando out the human population varrer right now, to bring the whole a earth of toda a this disease população, that I dizimar a prophesied about 5 população, years ago. que eu profetizei há Also, 5 anos atrás, mais This ou is the menos one that isso. talks about the boils Este é that are coming, aquele the que boils fala that dos are unbelievable, that are furúnculos, going to be worse. das feridas que virão, Worse que than the será corona. pior do que o coronavírus. This one here is Este what is aqui happening right now. é isso que Again, está when the acontecendo Lamb, agora. Revelation Quando o chapter 6, verse Cordeiro, When the Lamb Apocalipse opened the fourth 6:9, ele seal, I heard diz, the voice of the quando fourth ele living abriu o creature quinto saying, selo, "Come, eu let us vi come debaixo and do see alto. what sin has done to these people." Então ele diz, vem ver o que o pecado fez com esse I povo. looked, É por and there isso que before eu vi. me was a pale E eis horse. que diante Its de rider mim was havia um named cavalo Death. amarelo. E o nome dele é Morte. E o Hades o seguia de perto. Então foi um arranjo, como se a morte vem e causa morte física. And E então, the one following behind aquele que vem brings atrás about spiritual death. traz He morte takes the soul. espiritual. Ele pega takes the a soul. alma. Ele So this is a agarra a tremendous alma. infrastructure here that Então, God has é uma arranged. terrível infraestrutura aqui que Deus arranjou. says, E ele diz, They were given power. foi dado You a understand? eles poder. Vocês They were entendem? given what? Foi dado a Power. eles o quê? They Poder. were given Foi dado a power eles poder over a fourth sobre of the earth um quarto to da kill terra by the sword, para matar pela espada, by famine, pela fome,
and plague, e pragas, and by the e wild pelos beasts of animais the earth, selvagens da terra, the sword, a espada, famine, fome, plague, praga and the wild beasts. e So os that's animais amazing. selvagens. Então isto Let me é make this very espantoso. clear to you, blessed Deixa eu people. fazer isso mais claro para The four vocês. horsemen of the Os apocalypse, this is 4 how they cavaleiros do Apocalipse, The Lord intended o the following. Senhor, ao fazer isso, ele tinha a But because seguinte of the intenção: heedlessness que por of causa mankind, da he will negligência send da them humanidade, a man. ele vai enviá-los para o homem na those that terra, refuse to accept para the truth aqueles of the cross. que negaram a verdade da refuse to cruz. accept the Eles gospel of rejeitaram righteousness, the o gospel of evangelho da holiness, justiça, the da salvation santidade, of the da grace salvação that da is so graça, holy, que é so tão treasured, santo e that tão Jesus precioso brought us, right? que Jesus trouxe, So certo? because they refuse, Então, porque and they believe eles a lie, rejeitam so e he eles sends them a aceitam a delusion, mentira, então ele envia But you para see, eles a he mentira, o sends this engano. cascade after the Então, first há horseman, toda the essa first horseman is sent to cascata. delude them, Primeiro into believing a é lie o now. cavaleiro branco que Then now, envia o engano, he sends a bloodshed. mentira, e então em After that, seguida he ele sends manda o derramamento famine. de sangue, e então em seguida ele Tremendous manda scarcity, a fome, lack, tremenda global escassez e falta, economic crisis, crise financial global, crisis. Remember how it econômica collapsed, all the global global, markets collapsed. todos os That was just a little mercados glimpse of what's coming up. desmoronando. Hyperinflation, Isso é o que you vai see acontecer. Venezuela, A you see hiperinflação Zimbabwe, que vocês you viram see na the Greek Venezuela, economic crisis, put them a together, that is economia nothing. grega. So he sends that. Então And ele then now envia the isso. pale horseman. Então Remember agora ele envia o that cavaleiro all do these cavalo horsemen amarelo. work Mas lembre-se que together, in the todos sense estes that cavaleiros the effects of the trabalham first one juntas. add up to the second, Ou add up seja, to the o third, efeito add to do the primeiro é acrescentado no segundo, no terceiro e no quarto. Entretanto, o quarto cavaleiro, has sovereignty. ele tem He is not soberania. limited Ele não é in jurisdiction. limitado na sua jurisdição. That's why you see É por now, isso que você vê he can agora even use famine. que ele pode até usar a fome. And that part of E him esta using parte, famine quando ele is usa a what fome, touches é o que on the toca effects of nos the efeitos third horseman. do terceiro And that's why cavaleiro. today you see the E é por global isso que hoje markets você vê have os crashed mercados when he brought globais, coronavirus. eles despencaram The quando ele airlines trouxe o coronavírus. ground their planes, As companhias jobs aéreas cut. tiveram que parar os seus So navios, he uses all instruments, empregos yes, foram some level of cortados. sovereignty, Então você power vê o given to nível him. de soberania e And poder remember, que he's foi supposed to dado a bring ele, down aquele, one quarter e ele of deve fazer perecer on um that quarto da July população da 29. Terra. Então, 29 de julho, Again, can I repeat it to you? posso repetir aqui Look at novamente? this now. Olha isso agora. I am asleep Eu estou on the dormindo floor of the airport. We did no not have chão money do for the hotel. aeroporto, porque não tínhamos airport dinheiro hotel. para o hotel do So we said, aeroporto. but the floor is free. Então, nós dissemos, o chão é de graça. Eu estava tão cansado, esperando 24 horas pelo voo. Então, adormeci no chão do aeroporto. The bag is my pillow. A minha mala é o meu Waiting for the travesseiro, transatlantic esperando flight to São Paulo pelo the voo next day. para atravessar o connect to oceano até Caracas. São Paulo para fazer conexão para For the Caracas, revival in Venezuela. para o avivamento na But as Venezuela. I am here, Então, para isso eu then I estou fall aqui. asleep in the middle of the E day então in eu the adormeço air, no South meio do Africa. dia no Oliver aeroporto Tambo International Oliver Airport, Tambo, Johannesburg, o aeroporto internacional da África do Sul. Asleep there. Eu estou And there's so dormindo much lá noise, people e há walking tanto around, barulho, walking as by, pessoas walking estão past by. andando, passando. The Lord takes me O Senhor to me his toma throne e me in heaven. leva From até o there, seu as I trono fall no asleep. céu quando eu adormeci. And at that E place, naquele lugar, then he shows então me the ele me Lamb mostra breaking the fourth seal. o cordeiro quebrando o quarto selo. When he breaks the E fourth quando seal, ele quebra o quarto then the selo, fourth living creature quando o comes quarto ser vivente vem after conversation with me. e ele conversa And then he comigo, goes então and he releases ele volta this e libera fourth horseman, este quarto the rider cavaleiro, of the pale horse, o cavaleiro do the cavalo pale horse amarelo, of the apocalypse. o quarto cavaleiro amarelo do Apocalipse. So when he comes, Então, quando ele vem, então eu left hand levanto and a minha stops. mão But esquerda only e when ele he para. stops like this. Mas quando ele para assim. Is everybody seeing this? Estão vendo isso? Ele He para. stops like this. Ele As in, para. you are delaying. Como você está I me, need to get going. você tá me I gotta impedindo, eu tenho que ir. Ele So he fica stops. balançando a Because of cabeça his assim, speed. He stops porque ele like this. vinha em velocidade e eu parei Then the ele. horse. Then E eu after parei that, o because cavalo. he's so huge, so the horse E ele é tão goes enorme. down. Então, On his o knees and cavalo, sits porque on ele é his tão knees. What alto, does the horse do, ele right? se ajoelha, o cavalo With him still on the horse. dobra as patas e se ajoelha, Yes, como once os he kneels cavalos down, he fazem. sits down. fazem. From then I'm able Quando to ele reach se it. That's how I ajoelha, was able to então take eu pude my left hand pegar and minha touch mão his esquerda e foreface. tocar a face dele.
Eu toquei. Sabe, o Senhor, todas essas coisas foram orquestradas pelo Senhor. Vocês entendem? Estão cientes disso? Tudo isso é orquestrado pelo Senhor. Aqui. Então, ele faz a minha mão esquerda esticar e eu ainda posso ver e sentir, tocar a face dele, o rosto, aquela parte comprida do rosto dele, dos olhos, do nariz, e ver que a face dele tem feridas, tem podridão e é esverdeada. É tremendo de ver. A podridão, partes já apodrecidas. Decomposição. Eu não estou compartilhando palavras, apenas conversa. Eu estou falando com o cavalo e com o cavaleiro. É por isso que você vê que eu vi o cavaleiro de perto e foi um momento inacreditável, chocante. Se pecado é a causa de tudo isso, então é chocante o que o pecado fez. Para Deus enviar isto, vocês entendem? O homem desobediente, se a desobediência é a razão pela qual o Senhor está enviando isso, mas Ele deu o seu único filho para vocês agora. A libertação já aconteceu, a humanidade já foi liberta. Então, o que está acontecendo agora é abuso e calúnia. E as pessoas não estão recebendo Cristo. Então, Ele está enviando-o para os que estão perecendo. Então, Ele agora está perto com aqueles olhos afundados. Os olhos podres, inacreditável. E então, ter uma conversa. Então, você lê na Bíblia que o nome dele é morte. Então, isso me lembra do primeiro tsunami asiático. E aquele é o dia quando... Ok, o que acontece é muito simples. Bem, não tão simples. Ele veio. Esta é a cama onde eu estou dormindo. Eu estava dormindo, mas eu pude ver a glória aqui, deste lado. E ele me fez ver um pouco que ele estava sentado lá. E a sua esquerda estava, e a sua direita também, e eles estavam conversando. E eu disse, por que ele não foi? Eles estavam falando um com o outro, mas você podia ver que o que eles estavam fazendo, as suas entrevistas, você está conversando com o outro, mas o objetivo era... Eles estavam mencionando o meu nome, então, por que ele saiu? Não, ele deveria ir agora, ele deveria. E então, quando este que estava sentado no trono, com a glória, aquela tremenda glória, o que estava no meio, ele pegou a vara de Moisés e colocou lá, e eu pulei. Fisicamente, ele colocou lá. Então, depois disso, ele me feriu agora, e ele falou, agora você pode usar. E agora, no sonho, eu feri o Oceano Índico. Então, você entende que os dois, aqueles que têm o cajado, a vara de Moisés é mais feroz, porque ele sim tem poder para matar toda a população. Ele já está matando com o terror da morte. O outro que abre o céu, e então chove em Lima, Peru, Cacamega, Lagos, todo lugar. Ele é terrível, porque ele tem os terremotos. Os terremotos como o do México é terrível. Mas ele está mais localizado, mas o outro é global. Ele está ferindo os faraós, até mesmo os presidentes estão sacudindo, certo? Você nota a diferença? Quando ele fere com os gafanhotos, é a terra inteira. Quando ele fere com uma praga, é como se ele está ameaçando varrer, dizimar a população inteira, dizendo, eu vou trazer todos eles abaixo. É chocante. Você não pode voar, você não pode comer, você não pode ir ao supermercado, não pode ficar com a família. Bem, vamos seguir para vocês entenderem. Então, de qualquer forma, esta vara, ela feriu o Oceano Índico. E então, imediatamente, quando eu fui até o Oceano Índico, e no Oceano Índico,
Eu estava tentando, porque havia muitas pessoas afogando. Então ele me leva até o oceano quando as pessoas estavam se afogando. Então o anjo da morte que estava no Egito, ele vem e diz, ele tira a minha mão e fala, eu sou aquele que está fazendo isto. Deixa-os afogar. E ele me tirou quando eu tentava ajudar os que estavam afogando. Então quando você vê a profecia, como que aquele tsunami asiático aconteceu, o anjo da morte, isso é ele. Ele está no cavalo. Mas agora eu posso conectar aqui no Oceano Índico. O anjo da morte estava no Egito. É o mesmo anjo da morte quando eu encontrei o conselho do Chile, com o bispo Jorge e todos eles, quando eu os encontrei antes do terremoto, e eu disse, eu vi o anjo da morte sobre essa nação, e eu disse, é o anjo da morte que estava no Egito. Eu acho que naquele tempo eles não entenderam o que eu disse. O anjo da morte. Surpreendente. Então, algumas dessas interações e conversas fazem parte de outro eixo, deste outro lado entre o Senhor e os seus servos. Mas vocês veem agora, ele diz, depois disso, na posição do trono, então imediatamente, acabando com ele, então depois que eu conversei, eu deixei ele ir. Então ele foi por toda a terra, por toda a terra ele foi. E então você vê tudo acontecendo agora. Então eu quero ler isso e trazer isso dentro do contexto, porque ele diz, e o Hades, o inferno, o segue de perto. Foi dado a eles poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. Então, ele está falando a respeito de aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Então, essa cascata que começou com o coronavírus, isso ainda vai piorar, vai crescer, porque eles têm que atingir o alvo deles. Somente 2 vezes o Senhor o permitiu voltar. E o cavaleiro. E o cavalo veio, mas eu vi que o cavaleiro tinha corrido, porque ele tinha trabalhado o cavalo. Então essas são conversas que são realmente em um outro eixo entre o Senhor e o seu servo. Não são, na verdade, para vocês, porque isso agora é este outro lado, certo? Mas de qualquer forma, o que ele está dizendo aqui é que ele vem para matar. E desta vez eu vejo que a profecia vem do coronavírus. Vem a profecia do coronavírus. A profecia então vem desta tremenda angústia de enfermidade e então Deus coloca essa enfermidade onde? Na Ásia. Ele a coloca na Ásia. Então, é surpreendente. É surpreendente. Chocante. Agora ouçam. O cavaleiro do cavalo amarelo, ele traz morte. Em outras palavras, ele é o rei do terror. Vocês veem que o terror da morte consumiu esta terra. E o inferno está com ele, seguindo-o. Todos os dias. Mortes, corpos mortos. Algo que aconteceu errado, a desobediência do homem. O que ele faz? Ele vem para a terra e traz uma condição de eterno clamor, choro e miséria. Um eterno clamor, choro e miséria. Através do terror da morte, ele agora traz choro, angústia. Então, é impressionante que ele foi liberado direto do trono de Deus. Isto não é chocante? Isto é agora o que faz Deus ser Deus. É muito chocante. Mas eu estou tão feliz que todo o estrago que ele faz, ele está debaixo do controle do Senhor, ele não pode fazer o que ele quer. Então ele traz grande destruição. Ele traz
traz enfermidade, porque ele também tem a espada, e ele traz devastação, e é incomparável a devastação que ele traz em relação aos outros cavaleiros. E ele usa tudo que está à disposição dele. Ele usa engano, ele usa as pestilências, enfermidades, crise econômica, os animais selvagens, as pragas. Então, se você olhar muito claramente como o mundo está hoje, você pode dizer que ele veio e ele remove tudo o que faz esta vida feliz nesta terra. E lembre-se que este não é o tempo ainda para a ação dele. Não, não. O Senhor está dando apenas um pequeno vislumbre daquilo que está vindo, para que nós saibamos o que vem na frente, para que nós possamos decidir. Não, este ainda não é o tempo dele. Este ainda é o princípio das dores de parto. O Senhor está simplesmente amando vocês e dizendo: olha o que está vindo. Vocês vão esperar isto? Vocês não vão se arrepender, vocês não vão receber Jesus. Então você vê o coronavírus, a devastação, o pânico, o medo. Até mesmo o presidente dos Estados Unidos, a esposa do primeiro-ministro canadense já deu positivo. Todos os líderes, muitos em todo o mundo, pequenos e grandes, ricos e pobres, todos estão debaixo do terror de Deus. E não tem como parar. Então você pode dizer que ele tem poder massivo. Foi dado a ele poder massivo. E ele capturou os 4 cantos da terra. Simplesmente aonde nós começamos a conversar até agora. 12 nações foram acrescentadas à lista que ele conquistou. Mas este ainda não é o tempo dele. Então, como será então na grande tribulação? Muito pior. É isto que o Senhor está falando através do coronavírus. Ele diz: por favor, não sejam complacentes. Vocês são tão amados porque simplesmente nasçam de novo. Parem com o catolicismo, parem com o Islã, parem com todas as outras religiões, recebam Jesus, para que vocês possam entrar no reino da vida eterna, o reino do céu, o reino de Yahweh, certo? É isto que o Senhor está dizendo aqui. Então, Deus dá a ele o poder. E o Senhor dá a ele os instrumentos da ira. E dá a ele liberdade para que ele possa agir sem um sentimento. Ele causa calamidades públicas sem sentir nada diante do comando dele. Veja o que ele causou, as tragédias públicas globais que ele tem causado. Ele é insensível. Então, graças a Deus que ele está debaixo do controle do Deus Todo-Poderoso. Mas qual é a mensagem que o Senhor Deus está dando através dele? A mensagem é: a grande tribulação está vindo. A tribulação está vindo. Em outras palavras, o arrebatamento está prestes a acontecer. Qualquer pessoa na terra hoje pode dizer que o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. Vocês podem não saber a hora, o dia e a hora, mas vocês sabem que algo vai acontecer. Mas o mais importante é o alerta que ele traz para a igreja, para aqueles que amam a Cristo, aqueles que querem recebê-lo e que se importam com a sua eternidade, é de que a tribulação está próxima. E a razão pela qual isso é tão importante é por causa do 5º selo. A importância do cavaleiro, do 4º cavaleiro, do 4º cavalo do Apocalipse. Aquele amarelo esverdeado, morte, ele é enfermidades, enfermos. A razão é isto, é por causa daquilo que acontece no 5º selo. Então eu quero cobrir o 5º selo, então eu vou pôr tudo em perspectiva. Porque vocês têm que celebrar agora, não a morte, não estou falando para celebrar os que estão morrendo, não. Eu estou dizendo, vocês devem se preparar para a eternidade, para sair daqui, porque a vida nesta terra não está boa, não há nada de bom aqui.
Em outro caso, não haverá nada de bom aqui. Você vê que o diabo enganou o mundo e os homens, e eles estão pensando que a igreja está achando que aqui é o lar deles. Não, nós já entendemos que não queremos estar aqui, não queremos ficar aqui. Então, é por isso que para vocês, esta hora, e, na verdade, em termos do relógio, se o relógio está dizendo que neste tempo isso vai acontecer, então isso é muito importante. Por isso que ele diz no livro de Lucas 21, quando ele diz, quando você ver tudo isso acontecer, levante sua cabeça e saiba que a tua libertação está próxima. Então, em termos do relógio, eu sei que é muito doloroso, mas a desobediência e o pecado do mundo é o que está causando isso. Então, a importância da quebra do primeiro selo. E então a libertação do cavaleiro, dá o terceiro selo, quando ele libera o cavaleiro do cavalo amarelo. Então, 29 de julho de 2009. Então você pega a morte que você vê no Iraque, na Síria, a morte que você vê na Líbia, a morte que você vê em Uganda, o do Holocausto, a morte que você vê do coronavírus, os terroristas. Tudo que você vê, isso não é nada ainda. Vocês ainda não viram o que é morte. Então, quanto mais a morte vai ser liberada, na outra dispensação, quando ele vai andar a pleno vapor, todo vapor, com todo o poder, isso deveria ser horrível para vocês, causar temor. Então, eu quero que vocês entendam por causa daquilo que eu vou ler agora. Ele diz, quando o cordeiro abriu, versículo 9, Apocalipse 6. Quando o cordeiro abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eles sustentaram. Eles clamaram em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos e irmãs, que deveriam ser mortos como eles tinham sido. Então isso é tão horrível de se ouvir uma coisa dessas. Antes de eu ir até a primeira parte deste selo, ele diz que está determinado que eles vão ter que ser mortos. Eles têm que ser decapitados. Então, espere até que os outros também tenham sido decapitados. Então, o destino deles é ser decapitado. Então, quanto que nós queremos entrar no arrebatamento? Se eu fosse você, eu ia querer entrar no arrebatamento. Porque agora ele está dizendo que todos os que entrarem na grande tribulação, é por isso que eu disse que a razão do quarto selo é tão importante, este vislumbre que o Senhor está dando agora. Porque ele está dizendo, olha, o próximo selo, no próximo selo, a grande tribulação já está acontecendo. O próximo selo já é a grande tribulação acontecendo, porque as pessoas já estão sendo decapitadas pelo Evangelho. É por isso que vocês não vão querer esperar. Então, entre os quarto e o quinto selo, o arrebatamento aconteceu. Vocês entendem? Entre o quarto e o quinto selo, o arrebatamento já aconteceu. Então, o próximo selo, quando o próximo selo quebra, quando ele é quebrado, já é na tribulação, já é no auge da tribulação, já é o clímax da tribulação. Na verdade, a grande tribulação. Então, os primeiros 3 anos e meio já passaram e este agora é o coração da grande tribulação. Os últimos 3 anos e meio. E lembre-se que o anticristo não pode ser revelado. A pessoa do anticristo não vai ser revelada enquanto aquele que o detém não seja tirado do caminho. E nós sabemos que esse que o detém é o Espírito Santo. Estamos juntos? Então isto te diz. Sim, isto diz para vocês muito claramente que isto é muito importante. Porque no quarto selo, então, o quinto selo agora, há pessoas gritando debaixo do altar. E você vê que eles não estão gritando, oh, venha o seu reino. Não. Eles estão gritando por justiça também.
Quando tu virás? Quando o reino virá? Eles estão clamando por justiça, para a retribuição. Quando tu nos vingarás? E é por isso que eu achei que o quarto selo é muito importante, para vocês entenderem o quarto selo. Então, isto faz deste um tempo muito poderoso, porque eu quero usar este momento antes de mover para os outros selos. Eu quero usar este momento para trazer este tempo dentro do relógio de Deus, um tempo de vantagem para a igreja, porque neste tempo há algo que está destinado a acontecer neste tempo, antes de eu lidar com a grande tribulação, porque eu tenho toda uma mensagem aqui que eu vou começar a respeito da grande tribulação, onde agora eu vou levá-los dentro. Eu vou levá-los dentro da tribulação e da grande tribulação. Então, para que vocês tenham mais razão para querer sair, para não passar por isso. Porque eu acho que às vezes as pessoas não estão informadas. Eles não estão sabendo, senão eles não estariam assim. Eles não estariam dessa forma. Porque será um tempo terrível e ninguém poderá suportá-lo. Então, antes de irmos para a grande tribulação e na tribulação, e quanto a vocês, igreja, nessa hora, tudo está acontecendo. Tanta dor, tanta angústia. Como que vocês devem se comportar? Com o coronavírus, tantas mortes acontecendo, mas não é isso. Não é isso. Isso é apenas um vislumbre do que está vindo, o terror que está vindo. Mas para a igreja, dentro da linha do tempo profético de Deus, a linha do tempo profético, isto foi destinado para acontecer. Foi profetizado, significando que estava lá na linha do tempo e na plenitude do tempo, teve que acontecer dentro da contagem regressiva para a vinda do Messias. Então vamos olhar no livro de Lucas 21. Isto agora é para vocês, povo abençoado. Aí, vocês que estão em suas máscaras e luvas, como a vida mudou tanto, não é? Como mudou sem vocês perceberem. Lucas 21, 28, ele diz: quando estas coisas começarem a acontecer, levanta as suas cabeças, porque a sua redenção está próxima. Está próxima nessa versão, ele diz, significando que para vocês, este é o tempo para assumir a liderança, para procurar e desejar ir para o céu. Caso contrário, vocês sabem, aqui não é o lar de vocês. Então, como que vocês devem se comportar como igreja? Vocês têm que usar a vantagem para isso antes de eu entrar na tribulação e na grande tribulação, que é a mensagem hoje e amanhã. Porque eu creio que quando eu terminar a sétima trombeta e o papel destes dois profetas lá, vocês vão dizer, ok, chega, já entendi, eu tenho que ir agora. Caso contrário, as pessoas vão achar que haverá festa e todas essas coisas. É importante deixar isso bem claro, certo? Então, quanto a vocês, vocês têm que levantar a sua cabeça e se alegrar, porque isto foi destinado para acontecer. Isso significa para nós que morrer agora é estar com Cristo. Ir no arrebatamento significa ir celebrar as bodas, certo? Aleluia. E quanto ao livro de Tito? O livro de Tito. Como que vocês têm que receber isto como igreja? E eu vou descrever, e hoje eu descrevi profundidades do primeiro selo, segundo selo e o cavaleiro do cavalo preto.